Fala aí, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o quadro Quem é Você? Então, esse quadro é um quadro que ele vai ter sempre aqui no canal, onde vão vir várias pessoas contando as suas histórias, quem elas são, como elas chegaram no ponto que elas estão, e nada mais justo que começar comigo. Eu falando quem sou eu pra vocês, que vão sempre me assistir. Meu nome é Juliet, não é Jauli, não é Jolie, não é Joliet. Perdemos ali a sombra rindo. Eu tô rindo, mas eu tava me segurando. Jauli é ótimo. Juliet. É difícil, minha mãe tava inspirada, mas aí a gente, paciência, vida que segue. Hoje eu tenho 23 anos, atualmente sou noiva, estou para casar, amém, aleluia. Sou líder de PG, sou de Jesus, porque não adianta eu falar pra você que eu sou de uma igreja, que eu sou crente ou que eu sou cristã, eu sou de Jesus. Mas pra eu estar no lugar onde eu tô, ter um relacionamento, ter o meu PG, ser a Juliet, eu tive que passar por algumas coisas um pouco complicadas, um pouco complexas, difíceis e tensas, mas que me permitiram estar onde eu tô hoje e ter a maturidade que eu tenho. Então eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Eu sempre fui uma adolescente relativamente tranquila, porém eu sempre fui muito forte, sempre tive uma personalidade muito forte, sempre falei o que eu pensava, tentava ao máximo fazer o que eu queria, e eu não fazia muita bagunça, não era de fazer muita besteira na minha adolescência, mas eu sempre fui aquela coisa muito forte. Na época da escola as pessoas não gostavam muito de mim por conta disso, porque eu falava as coisas na lata, eu fazia o que dava na telha, se eu tivesse que gritar com a pessoa eu gritava, sem medir esforços. E aí eu fui me tornando uma pessoa escrota. Passei por algumas decepções nas amizades, em relacionamento, porque por eu ser essa pessoa forte, eu não tinha na minha mente que eu tinha necessidade de ter alguém do meu lado de verdade, então eu sempre não valorizava tanto as pessoas no relacionamento ou como na amizade, e aí eu acabava quebrando a cara um pouco, não só por conta disso, mas também tinha um pouco de interesse, às vezes, das partes das pessoas, e isso foi me frustrando, foi me machucando na área dos relacionamentos, que eu fui me fechando completamente, criando uma armadura e me tornando uma pessoa escrota, que era assim que as pessoas falavam, Julia é grossa, Julia é escrota. E aí eu cheguei na minha juventude, nos meus 18 anos, comecei a fazer faculdade e foi o momento que eu me perdi, já não era muito achada, Então eu me perdi um pouco, eu comecei a me envolver com pessoas que não devia, com pessoas que não tinham nada pra me acrescentar, sim, de bom na época. Hoje me acrescentaram experiência, mas na época eu não tinha nada de produtivo pra me acrescentar. Me envolvi com drogas. Fiz algumas escolhas na linha de relacionamento que hoje eu, Juliet, teria diferente, como, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me guardado para o meu casamento, coisa que eu não fiz. Eu não tenho mais isso, é uma coisa que hoje, se eu pudesse mudar, eu teria mudado, mas amém, já foi. Então, assim, muito resumido, eu passei por esse processo de relacionamentos, me envolvi com drogas, por um período relativamente, a gente não vai dizer grande, mas também a gente não vai dizer curto, e foi aumentando gradativamente de acordo com o que eu ia usando, e aí chegou um momento que, os meus pais descobriram, eu falei para meus pais, não foi uma conversa tranquila, porque eu não falei para eles abertamente, mas eu expus para eles essa situação, falei que não era mais virgem e que me drogava, e foi um momento onde que minha família desmoronou. Eu achei que naquele momento a minha família, que já não era muito estável, não relacionamento meu pai e minha mãe, relação eu, pai e filha, mãe e filha, não era tão estável, não era aquele relacionamento que você olhava e tipo, nossa, que relacionamento lindo, maravilhoso. Era um relacionamento um pouco instável, a gente não tinha uma intimidade, uma amizade muito grande, e ali a família desmoronou, eu falei, pronto, se o negócio já não era bom, agora que vai ficar pior. E ficou muito pior. Foi um momento que eu fui convidada a me retirar de casa uma vez, e eu saí nessa primeira vez. A segunda vez eu fui convidada a me retirar, mas deu tempo de Jesus trabalhar nesse processo, e nesse meio tempo eu comecei a conhecer pessoas que tinham algo produtivo para me acrescentar, e foi o momento que eu comecei a visitar um PG, que é pequeno grupo, é a mesma coisa que célula em algumas igrejas, que é a mesma coisa, dando mesmo, tá, gente? É só nomenclatura diferente. E eu comecei a visitar
Não ia sempre, ia sem vontade, ia sem querer. Teve um domingo que eu fui pra igreja, pro culto. E eu não ia, e tava acabando o prazo pra eu me retirar de casa pela segunda vez, e tava acabando o prazo, e eu fui pro culto, e o pastor não era o pastor da igreja, não é o meu pastor hoje, e ele simplesmente falou sobre o filho pródigo, que é uma coisa tradicional, todo mundo conhece essa história, mas ele falou pra mim. Ele falou da minha história, ele falou das coisas que eu gosto. Tipo, eu tenho uma paixão por Nescau muito grande. E o pastor de púlpito, ele falou essa frase que eu não esqueço, tipo, nunca. Você vai sair da casa do seu pai e largar as mordomias que o seu pai te dá, principalmente o seu Nescau. Falei, gente, o que esse homem tá falando é pra mim? Mas eu ainda me fiz de forte e falei, não, será que é? Será que não é? O pastor fez o apelo, eu não fui. E aí o pastor, que hoje é o meu pastor, que é o pastor da igreja, ele fez o apelo de novo, e foi o momento que eu fui lá na frente, eu não sei como, que eu tava no meio do banco. Eu passei por cima das pessoas que eu faria lá na frente, que eu não sei como. Mas a partir dali, Jesus começou a mudar minha história, começou a me dar uma outra visão, uma visão de tudo que eu passei como uma forma produtiva. Não boa, mas uma forma produtiva. Ele começou a me mostrar que ele permitiu que eu passasse por tudo que eu passei para estabilizar a minha família. Hoje a minha família é completamente estabilizada, completamente ligada. A gente zoa, a gente brinca, a gente conversa de uma forma sobrenatural, uma intimidade sobrenatural que antes, que não tinha grandes atritos, a gente não tinha, e depois dos atritos era pela lógica não ter, mas Jesus vem, ele transforma, ele cura, ele faz do zero. Ele me mostrou que as coisas que eu passei na minha adolescência e juventude iam servir para eu ajudar meninas na mesma faixa etária que eu passei essas coisas. Hoje tenho um PG de 13 a 17 anos, onde eu lido com meninas que passam pelas mesmas coisas que eu passei, né? Às vezes ela, eu tô pensando em fazer, eu falei, mana, não faz, porque eu passei, não é legal, evita. E hoje eu tenho um relacionamento onde ele me vê como uma princesa e cuida de mim como uma princesa, por mais que ele olhe todo o meu histórico e ele fale, tipo, mano, é podre. Sim, é podre. Mas ele olha, ele não vê a podridão do meu histórico. Ele vê a Juliet, a essência que Deus fez. E aí, hoje a gente tá aí, né, pra casar, a gente tá aí com a família estabilizada, a gente tem um PG com meninas lindas, tá? Desculpa, mas o meu PG é o mais lindo. Hoje, quem é a Juliet? Poderia falar milhões de coisas, milhões de palavras que poderiam me definir, mas hoje eu vejo uma Juliet cuidada, uma Juliet amada. A gente tem até o costume de cantar para as nossas lideradas que elas são amadas do Pai. Elas são filhas, princesas amadas do Pai. E hoje é como eu me vejo. Eu vejo todo o cuidado que Deus teve em escrever a minha história para hoje eu cuidar de outras histórias. De Deus me capacitar para cuidar de outras histórias com as desgraças da minha história. E eu fico muito feliz, por mais que eu olhe, né, as pessoas às vezes olham, tipo, ai, Julia, foi um momento tão triste da sua vida. Tipo, foi. Mas hoje eu tenho uma gratidão tão grande em ver que eu consigo ajudar várias pessoas com a minha história, que eu não consigo nem pensar nos momentos ruins que eu vivi. Essa é a Juliet, essa é a minha história, muito resumida de verdade, porque senão ia ficar muito grande. Eu quis compartilhar minha história com vocês, porque às vezes vocês veem, tipo, ai, muito bonitinha no Instagram, muito maneira, tudo lindo. Não, não é tudo lindo. Às vezes tem umas desgraças que acontecem, mas que Deus transforma em tudo lindo. Então, se você tá passando por uma coisa muito ruim na sua vida, cara, fica tranquilo. Que Deus tem a salvação pra tudo, Jesus pode vir transformar, só você querer. Né? Esse quadro ele vai ter sempre no canal, vão ter várias histórias de várias pessoas diferentes, contando coisas que elas passaram, coisas que elas estão passando e coisas que Deus já deu para elas passarem. Coisas lindas, histórias que eram horrorosas, tristes e que Deus fez histórias lindas. Então fica tranquilo, se você tá numa fase ruim, tudo vai dar certo, tá? Pode confiar. E é isso, se inscreve por aqui, acho que é aqui. Curte e compartilha com todo mundo de verdade, porque às vezes as pessoas veem a Juliet e não sabem a história da Juliet. Então é muito importante vocês entenderem quem é a Juliet antes de qualquer coisa desse canal, tá? Um beijo, fica com Deus.